senhor presidente. Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil. Uma crise por dia, assim tem sido a nossa quarentena. Para abrir o Baixo Clero de hoje, vamos com a mais recente, Sérgio Moro e a troca de comando da Polícia Federal. Eu sou Carla Bigato, conosco sempre no podcast de política do UOL, Carol Trevisan. Fala, Carol, tudo bem? Tudo bom, Carla? Tudo bom, Diogo? Diogo Schelp também, a gente tomando fôlego, né, Diogo? Porque tá difícil acompanhar o noticiário. Exatamente. Olá, Carol. Olá, Carla. Olá, ouvintes. Bom, Carol e o Diogo no fim do Baixo Clero vão escolher alguém para fritar na nossa frigideira, mas antes, gente, o pedido de demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública, que chegou a ser noticiado, mas até agora, lembrando que essa gravação está sendo feita no fim da tarde de quinta-feira, não se confirmou. Tomando como base a atuação recente do Moro, será que havia indícios de que isso poderia acontecer, Carol Trevisan? Carla, se a gente for analisar os últimos movimentos do Sérgio Moro, fica evidente que sim, que há uma crise. O Sérgio Moro, a última vez que apareceu numa coletiva oficial do governo, foi junto com a Damares, que é uma representante de um ministério que o Bolsonaro não tem muito apreço, a gente sabe disso desde o começo do mandato. Então, tanto o Sérgio Moro quanto o Paulo Guedes têm sido, sim, escanteados, né? Evidenciando essa crise em relação à pasta deles. E aí, em relação à Polícia Federal, a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, para entender melhor como é que essa crise se deu. O Diogo, você acha que havia esse indício mesmo de pedido de demissão? E quem perde mais, Bolsonaro ou Moro, com uma eventual saída dele? Olha, Carla, desde que o Moro assumiu o ministério, no início do ano passado, já aconteceram vários momentos de tensão, crise, que apontavam para uma possibilidade, ou pelo menos poderiam ter servido de justificativa para uma saída do ministro Sérgio Moro. A lista é enorme, tem desde da questão das armas, por exemplo, que Moro era contra a flexibilização da maneira como o Bolsonaro queria. Teve vários episódios envolvendo a Polícia Federal, porque a Polícia Federal, no ano passado, é bom lembrar, investigou, por exemplo, o Laranjal, do PSL, né? Investigou o próprio filho do presidente, Flávio Bolsonaro, né? E uma investigação, no caso de transações imobiliárias, que acabou sendo deixada de lado pela Polícia Federal, mas que naquele momento irritou muito o presidente. Ele tentou em vários momentos tirar o diretor da Polícia Federal, interferir na Polícia Federal, e a Polícia Federal, apesar de estar sujeita ao Poder Executivo, eles têm uma autonomia investigativa, né? Então, essas interferências do presidente, elas colocam essa autonomia em xeque. E foi, pelo que se noticiou, a justificativa pro ministro Sérgio Moro pedir a demissão. Quer dizer, o Bolsonaro queria tirar, mais uma vez, o diretor da Polícia Federal. E no começo do ano, é bom lembrar, parece que esse ano tem 350 meses, né? A gente está em abril ainda. Né? A gente está em abril, e em janeiro houve um momento em que quase que o ministro Sérgio Moro saiu. Ele teve o segundo dia do fico, lembra? Porque justamente o Bolsonaro aventou a possibilidade de desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança, criando um Ministério da Segurança e tirando, portanto, a Polícia Federal das mãos do Moro. Para responder a sua segunda parte da pergunta, a gente tem que lembrar que, primeiro, o Sérgio Moro é mais popular do que o Bolsonaro, né? E o Bolsonaro, por causa disso, sempre viu o Moro como um possível adversário para 2022, né? Então, ele sempre ficou acenando com a cenoura do STF, né? Uma vaga no STF para o Sérgio Moro, porque em novembro desse ano, o ministro Celso de Mello se aposenta e abre uma vaga. E aí a gente coloca a questão nos seguintes termos: quais são as opções que o Moro tem, caso ele realmente saia do governo, e quais são as opções do Bolsonaro? As opções do Moro são as seguintes:
digamos que Bolsonaro prometa a ele, bom, olha, vamos sair aqui amigavelmente, você vai sair amigavelmente, eu lhe prometo a vaga do STF mesmo assim, desde que você não saia atirando, né? Bom, Bolsonaro pode até acreditar nessa promessa, Bolsonaro não, Moro pode até acreditar nessa promessa e esperar até novembro desse ano para ver se a promessa se cumpre. E se não se cumpre, ele vai para o plano B, que seria 2022. Lembrando que Moro falou várias vezes que ele se sente mais confortável, não sei até que ponto isso é só da boca para fora, mas se sentiria mais confortável com a opção do STF. Agora, se ele sai numa situação desconfortável, né, brigando, tensa com o Bolsonaro, ele pode sair com liberdade para dizer o que quer e recuperando talvez o brilho e popularidade que ele tinha antes, já que nos últimos meses tudo que ele fez foi engolir sapo, né? Então ele passa a ter um crescimento na estatura, digamos assim, política, para poder pensar em algo maior para 2022. Então, para Bolsonaro, as opções são todas ruins. Na verdade, ele perde um ministro popular e se vê cada vez mais enfraquecido. Ele acabou de perder um ministro popular, que era o ministro Luiz Henrique Mandetta, né? E substituiu por outro que está aí aos trancos e barrancos. Inclusive, a esposa do Moro, a Rosângela, disse que, né, se posicionou a favor do ministro Mandetta na semana passada. Então, também tinha uma tensão aí. Tem mais uma coisa que o Diogo falou e eu gostaria de acrescentar, que é a questão das armas. Na semana passada, o Bolsonaro reclamou no Twitter de uma portaria que ele acabou revogando, que era uma portaria que implementava um maior controle sobre munição e armas adquiridas. Hoje, nessa quinta-feira, ele aprovou uma outra portaria com o Ministério da Justiça que amplia a quantidade de munição que as pessoas podem comprar. Então, é mais um aspecto para a gente ficar de olho. Afagando a base dele, né? Bom, nos bastidores o que se diz é que o Bolsonaro ele esperava um pouco mais de empenho, na verdade, do Sérgio Moro com as questões relacionadas, né, ao presidente Jair Bolsonaro, enquanto que ele tem do Augusto Aras um comportamento bem sob controle, digamos assim, um comportamento bem... eu não sei nem como classificar, mas, enfim, seria uma opção de nome para indicação nessa vaga do Supremo Tribunal Federal, né? Para essa vaga do Supremo, que deve ser vaga no fim do ano, aparecer no fim do ano. Enfim, a conferir. Deixa eu aproveitar que o Diogo e a Carol falaram do ministro popular, ex-ministro popular, Luiz Henrique Mandetta. A gente teve as primeiras aparições, né, do novo ministro da Saúde. Na primeira entrevista coletiva em que ele participou, aquela entrevista que já se tornou tradicional, entrou em cena um novo elenco, talvez não tão novo assim, que foi introduzido pelo chefe da Casa Civil, general Braga Neto. Os ministros, o ministro Ramos da Segov, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, o ministro Marcelo Álvaro do Turismo, o ministro Nelson Teche da Saúde. Primeira entrevista, ainda não teve nem tempo ainda de tá se ambientando. O Nelson Teich, ele não corrigiu, né, o erro de pronúncia do próprio nome, erro que se repetiu ainda ao longo dessa entrevista, e ele não demonstrou também constrangimento em ter que dividir as atenções com a apresentação de um plano de retomada da economia, o chamado Pró-Brasil. O que chamou a atenção nessa entrevista coletiva foi uma ausência, na verdade, a ausência do Paulo Guedes na apresentação do plano. Será que a gente está assistindo a um esvaziamento do Ministério da Economia, Diogo Schelp? Sim, eu acho que há algumas possibilidades, né? Primeiro, a de que o ministro Guedes estava a par do plano, mas pelo seu histórico antidesenvolvimentista, digamos assim, não quis estar presente por não concordar ou por não querer colocar o nome dele. Não conseguiria, né, participar de uma coisa como essa por ser da escola de Chicago. Outra possibilidade é que ele realmente foi escanteado por não concordar do plano, que eu acho difícil, né, numa situação como essa, mas nesse governo é possível, tudo é possível, né? A gente precisa lembrar que é o seguinte, esse plano, ele prevê uma boa parte de investimento vinda de concessões ou parcerias público-privadas.
que é algo que Guedes sempre defendeu, né? Mas ele tem um bom naco de dinheiro público, de investimento direto dos cofres públicos, e se parece muito com o PAC da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Então, estavam falando em plano Marshall, né? É mais para PAC Marshall, né? PAC Marshall. E aí, assessores do ministro Guedes disseram que o dinheiro não existe, quer dizer, não sequer foi dito de onde viria esse dinheiro, né? E a questão das parcerias com o setor privado, para fazer com que esse plano pudesse ir para frente, tem que ser levado em conta o seguinte: depois da pandemia, quais são as empresas e qual é a capacidade que o governo vai ter de atrair investimento privado em grande volume numa situação de crise e assim por diante. Lembrando que no ano passado, quando o governo tentou fazer leilões de petróleo, conseguiu pouquíssimos investimentos, foi um desastre, na verdade, o leilão. E por quê? Eu ouvi naquela época de pessoas do setor da Petrobras mesmo, né, dizendo que tudo se resumia à confiança que os investidores externos têm no governo brasileiro. E a confiança era baixa já naquele momento. Imagine agora, nesse momento, como seria a confiança. E eu vejo uma terceira possibilidade, na verdade, que para mim parece mais plausível. O Bolsonaro está fraco e ele cada vez mais se ancora nos militares. Então ele vê mais uma possibilidade de colocar na mão dos militares responsabilidades e tal, no caso agora, a responsabilidade pela reconstrução, digamos assim, econômica no pós-pandemia. Lembrando que ele colocou no Ministério da Saúde, num cargo de grande importância, um militar também, né? Então existe o que se chama, talvez a palavra não seja ideal, mas uma espécie de aparelhamento que já existia no governo Bolsonaro, mas que está se intensificando, que é esse aparelhamento dos militares. Talvez ele esteja querendo angariar o maior possível apoio de militares que ele consiga. A gente está observando, assistindo ao Bolsonaro fazendo coisas que ele criticava demais, né, no governo anterior, só que ao contrário. Bom, simultaneamente à apresentação desse Pró-Brasil, a gente teve, na verdade um pouquinho antes, né, horas antes, o governador de São Paulo ocupando espaços, apresentando um plano de retomada pro estado de São Paulo. A Carol Trevisan analisou com calma esse projeto. Qual é a sua avaliação, Carol? Carla, só antes da gente falar mais do Plano São Paulo, do Dória, eu gostaria de falar algumas questões relacionadas à entrevista coletiva. Desculpa, a coletiva, claro. do Taixe, porque eu acho que é importante a gente olhar para esse cenário e entender o que está acontecendo, né? Então, claro, Bolsonaro, ele se indispôs com muita gente, sobrou pouco apoio para ele, né? Os militares ainda são um braço que ele pode se agarrar. E se você olhar para quem estava presente nessa coletiva, tirando o ministro da Saúde, cujo segundo é o Pazuello, né, que é um general que foi ligado ao Ministério da Defesa, atuando ali na Tríplice Fronteira com os imigrantes venezuelanos, eram todos militares. Então, esse é um recado importante que a gente tem que estar super atento, né? Quase todos os ministérios são agora de ministros militares e cargos importantes também, né? O secretário executivo Gabardo saiu, que era um quadro técnico de 40 anos de Ministério da Saúde, e agora tem um general. Isso é um dado que acho que é importante a gente lembrar. Outra coisa que o Taixe falou na coletiva, que eu acho também importante, é que ele falou pouco sobre a questão do SUS, mas ele falou sobre saúde suplementar. Saúde suplementar nada mais é do que plano de saúde, que é a área que ele atua. Então, ele está preocupado também com os planos de saúde, né? Então, mais um ponto para a gente observar daqui para frente. Agora, sobre o plano do Dória, o plano de São Paulo para a retomada, eles anunciaram nessa quarta-feira, com detalhes, como vai ser a retomada, né? E, pelo que eu entendi, pelo que eu pude estudar do plano e escutei também uma pessoa muito próxima do governador João Dória, é um plano bastante complexo e sofisticado. E ele depende muito da conscientização das pessoas também, e dos empresários, e dos gestores das escolas,
porque ele requer que as pessoas sigam alguns protocolos muito definidos. Por exemplo, na área de higiene, então a questão de lavar a mão, de acesso a álcool gel, a questão do distanciamento social também é muito importante. Então, as empresas reverem como é que as pessoas sentam, ou as crianças sentam na sala de aula com pelo menos 1 metro de distância, que as empresas revejam também o horário de entrada dos seus funcionários. Então, para todo mundo não ir ao mesmo tempo pegar o ônibus ou pegar o transporte público, para que as pessoas não se contaminem todas ao mesmo tempo. Porque o que vai acontecer se as pessoas se contaminarem? Por exemplo, uma conta para ser simples da gente pensar. Se a tua empresa tem 200 funcionários, o governo está contando que uma pessoa pode infectar 3 pessoas. Em uma semana, a sua empresa, se continuar aglomerada, vai ter todo mundo infectado em uma semana. E aí vai acontecer o que com essa empresa? Vai ter que parar. E aí você vai o quê? Perder dinheiro. E aí o funcionário pode ou não voltar, porque pode acontecer muitos problemas com o funcionário, né? Ele pode infectar também as pessoas em casa. Então ninguém quer que ninguém se infecte. Não vai ser assim, não vai ser uma retomada. De repente todo mundo começa a trabalhar e todo mundo vai para a escola. Vão ter vários protocolos que vão ser seguidos, que o governo já desenvolveu. Então, acho interessante, porque o governo de São Paulo se antecipa criando protocolos que o Ministério da Saúde deveria ter criado e coloca propostas plausíveis para se abrir a economia e reabrir, né, e diminuir a quarentena. Por exemplo, coloca verde, amarelo e vermelho para os municípios. E isso é uma conta que se faz entre o número de infectados e o número de leitos. Então, isso restringe mais ou menos a quarentena. E também vai ter um conselho de economistas, que são economistas renomados, como, por exemplo, Pércio Arida, Ana Carla Abrão e Eduardo Haddad, que eles vão reavaliar a cada semana a proposta econômica, né? Então, o Conselho Econômico, que o governador de São Paulo chamou. Eu achei bem interessante, acho que isso pode ser seguido por outros estados e, inclusive, por outros países também. Então, o Dória sai na frente na tentativa de reequilibrar saúde e economia. Uhum. E acabou testando, né, na prática, algumas dessas dinâmicas nesse período de isolamento forçado que a gente teve, sem nenhum tipo de planejamento, mas já deu para perceber que dá para readequar o horário de determinadas atividades, né? Deixa eu aproveitar que a gente recebeu algumas perguntas aqui do pessoal que acompanha o Baixo Clero, o podcast de política do UOL, as perguntas que chegaram aqui pelo perfil do UOL Notícias. Ô, Diogo, eu vou seguir com a Carol, já que a gente está falando sobre o plano. Uma das perguntas, Carol, aliás, 2 perguntas, são as seguintes. @ClaudiaSantos41You manda o seguinte, Carol: quando seria seguro relaxar a quarentena em São Paulo? E aí, emendando com a questão de @gu.nacan. Como avaliar as perdas com isolamento social / parada na economia de maneira eficaz? Esse plano, ele traz alguns parâmetros para medir e também para prever esse relaxamento da quarentena? É difícil responder essas perguntas, né? Por isso que tem um conselho aí de grandes economistas para avaliar isso semana a semana. Eu acho que é importante a gente entender que a curva em São Paulo funcionou, então a quarentena ela funcionou no sentido de que a curva começa a se estabilizar, e isso significa, por um lado, que o fator medo não está mais presente. Então, as pessoas começam a naturalmente querer sair, a naturalmente querer retomar as suas atividades. Até porque, como mostrou uma pesquisa recente, por exemplo, as trabalhadoras domésticas estão perdendo emprego. Isso é muito grave. Então, me parece que o governo do estado de São Paulo, além dessas medidas econômicas para facilitar para as empresas e também para as pessoas que estão empregadas, vai ter que tomar outras medidas para poder também acolher esses trabalhadores que perderam o emprego, né, que vão retomar como, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, se você reabre para a doméstica trabalhar, a trabalhadora doméstica vem trabalhar e tal, mas o filho vai ficar com quem? Porque a escola não reabriu, não vai reabrir ao mesmo tempo. Então, essas questões mais complexas ainda precisam ser definidas pelos governos. É difícil responder essa pergunta. Acho que daqui 20 dias a gente vai ter uma outra noção do quadro.
O Diogo Schelp debateu essa questão do relaxamento do isolamento social com alguns governadores de outros estados, né? Você pode contar para a gente o que rendeu desse papo? Basicamente foi um debate, né, o UOL Debate, né, que é uma série de debates que estão sendo feitos pelo UOL atualmente sobre a questão da pandemia, sobre vários aspectos, vários ângulos, né, e entre os participantes havia o governador Helder Barbalho, do Pará, e o governador Flávio Dino, do Maranhão. E essa questão foi colocada para eles, né, e eles falaram, olha, no momento eles estão preocupados ainda com a necessidade, com a possibilidade de ter que aumentar as restrições, né? Eles ainda não chegaram, estão longe do ponto em que já chegaram no ponto máximo, digamos assim, das limitações para a circulação de pessoas e assim por diante. Porque ambos mostram que a ocupação hospitalar está crescendo por causa da Covid, da pandemia, né? Então, o governador Flávio Dino, por exemplo, disse que quando a ocupação de leitos de UTI chegarem a 80%, ele vai ter que aumentar as restrições. E aí a questão de relaxar é sempre observando como é que está a situação no atendimento médico, né? A situação nas UTIs. Então, se esse número começa a baixar, e porque a gente tem que lembrar que o ciclo do vírus, né, tem ali 14 dias, que dependendo dos estados mais graves, podem ocupar por vários dias, por uma semana, talvez, esses leitos, é a partir daí que eles vão calibrando se ainda já é possível fazer um relaxamento ou não. Isso é muito complexo porque os governos estaduais não estão tendo uma cooperação com o governo federal nessa questão do isolamento. E outra questão é que os governos estaduais, mesmo quando eles determinam alguma medida de restrição e isolamento social, há municípios que não adotam e não respeitam, porque questões como o comércio, por exemplo, às vezes estão na mão dos municípios. Então, esses governadores consideram ainda prematuro sequer falar em relaxamento de quarentena, né? A preocupação deles ainda é evitar que a situação deles chegue a um ponto como a de Manaus, em que você tem o poder público abrindo covas, né, valas comuns para enterrar os mortos. Valas comuns para enterrar os mortos, né? E a questão econômica é a mesma coisa. Eles dizem assim, evidentemente tem que se fazer tudo o que é possível para evitar o impacto econômico, minimizar o impacto econômico, mas que o poder público tem uma obrigação, um dever, até moral, de, em primeiro lugar, proteger a vida dos cidadãos, né? E então esse equilíbrio vai ter que ser feito dessa forma, né? Sempre medindo e calibrando com base em ciência e dados o máximo possível essas medidas de restrição. Você conversou com o Flávio Dino? Com o governador Helder Barbalho, do Pará, e também com a doutora Renata Gil, que é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, com o deputado Ubiratã, do Rio Grande do Sul, que é do PSL, e com o doutor Júlio Croda, que é infectologista. Helder Barbalho que foi contaminado, né? Ele participou, inclusive, com uma máscara, eu estava vendo do debate. Exato, ele estava de máscara porque ele está trabalhando, está no gabinete e os colaboradores dele estavam ali, né, preparando e todos de máscara para poder viabilizar e permitir que ele continuasse trabalhando. Bom, mais perguntas por aqui. @DéboraGPX e também @RejaneAleixos. Elas trazem perguntas que se complementam. Se o governo pensa em aumentar o número de testes ou fazer os testes em massa, e também qual o plano de ação do Ministério da Saúde para que não haja subnotificação da Covid-19? O que o governo federal falou sobre isso, Carol? Eles falaram que o teste em massa, testar em massa, não significa testar todo mundo. Significa uma amostragem para poder ter uma ideia de quão contaminada está a população. Mas não se aprofundou muito, não tem grandes medidas sendo ditas. Inclusive, o ministro disse que só semana que vem, como se fosse possível, né, esperar vários dias.
Pois é. Então, é uma espécie de estratégia do censo, né? Você faz aquele questionário completo em uma das residências e todo o entorno você vai pelo questionário básico, digamos assim. Então, para tentar otimizar esses testes disponíveis aqui no Brasil. Bom, lembrando que você também pode enviar sugestões aqui para o nosso podcast, pode mandar as perguntas pelo perfil do UOL Notícias no Twitter e também no Instagram, @UOLNotícias, sempre usando a hashtag Baixo Clero. Bom, a gente falou do debate do Diogo, deixa eu perguntar para a Carol aqui. Nessa semana, Carol Trevisan, você escreveu sobre a falta de coordenação dos ministérios para prestar atendimento aos mais vulneráveis, né, dessa crise e também para evitar violação aos direitos humanos. Será que a gente viu alguma evolução ou tem alguma medida mais eficiente à vista? Nada, Carla. Isso é bastante preocupante, né, num país como o nosso. O que a quarentena evidenciou também é que quando as pessoas ficam mais tempo em isolamento, mais tempo juntas dentro de casa, há mais tendência, por exemplo, à violência doméstica. Não só contra as mulheres, mas também contra as crianças. Tem um depoimento que eu li recentemente de um jovem, que é um jovem aprendiz, que estava num estágio, agora tem que ficar em casa, que ele disse que ele tem medo de dormir em casa, porque ele sofre abuso quando ele dorme. Então, são questões dessa gravidade que a gente tem que lidar. Em relação às mulheres, o que uma pesquisa mostrou, uma pesquisa que foi feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e foi publicada nessa segunda-feira, dizia que as menções no Twitter sobre brigas de casais aumentaram 430% nesse período de quarentena. Isso significa que as pessoas estão escutando ou estão sendo testemunhas de que está acontecendo violência dentro de casa e que as mulheres não estão conseguindo denunciar. A ministra Damares disse que o 180, que é onde você denuncia a violência contra a mulher, estaria funcionando por meio de um aplicativo, por isso a mulher não teria que ligar do lado do agressor para dizer que estava sofrendo violência. Mas isso ainda também não está funcionando, não está disponível e não significa que você, quando liga no 180, vai vir uma viatura te salvar. Não vai acontecer isso. Então, o que as pessoas que trabalham com a proteção das mulheres recomendam é que, se você tiver numa situação ou presenciar uma situação ou escutar uma vizinha numa situação de violência, avisar a Polícia Militar, que é 190. E aí, o que eu estava abordando nesse artigo é que a falta de coordenação, a falta de uma liderança no governo federal faz com que os ministérios não se comuniquem e prejudicam esse tipo de questão. Então, por exemplo, a Damares poderia ter conversado com o Sérgio Moro para ter um protocolo de ação para todas as polícias militares do Brasil em relação a como proteger as mulheres, porque o que você precisa fazer é organizar casas de acolhidas para essas mulheres, essas crianças, esses jovens poderem ficar durante esse período que tire elas do ambiente de agressão, de violência. Então, por exemplo, na França, os hotéis que estão desocupados estão servindo de casas de acolhida. Aqui no Brasil tem algumas, mas como é que a mulher vai fazer para acessar? Então, precisa ter uma busca ativa em relação a isso. A outra questão de violação de direitos humanos muito grave no Brasil, isso o ministro Sérgio Moro tem responsabilidade, é a questão dos presídios. Essa semana está sendo conversado no Conselho Prisional sobre a ideia que o Moro apoia de se reavivar os containers para isolar os presos que são doentes ou idosos, ou seja, o grupo de risco seria isolado dentro de containers que chegam a 50 graus. É uma tortura. O mecanismo de tortura, de combate à tortura, já tinha denunciado isso já tinha sido ilegal. Então, agora está se debatendo se torna isso, de novo, uma possibilidade, em vez de fazer o desencarceramento, um desencarceramento maior, como a gente estava falando semana passada. O Diogo até chamou a atenção, mas isso é muito pouco, isso faz diferença? Então, os tribunais de justiça do Brasil têm que ter mais consciência e desencarcerar quem pode ser desencarcerado, que não significa desencarcerar quem cometeu crime violento ou com grave ameaça. Bom, pensando bem, mas... Fala, Diogo. Não, lembrando que teve um caso, né, de um líder de facção que foi liberado, né, foi enviado para casa, nesse contexto, né, de pandemia, com justificativa de que seria um grupo de risco e tal,
e a primeira coisa que ele fez foi arrebentar a tornozeleira eletrônica e dar no pé, né? Então, realmente, essa recomendação do CNJ tem que ser avaliado com muito cuidado, porque eu acho que o ministro Sérgio Moro tem razão quando ele não disse que era contra, mas ele disse que era preciso estabelecer um limite para isso, né? Que tipo de crimes que poderiam entrar ter esse Mas o tipo de Conselho benefício. Nacional de Justiça também diz isso, entendeu? Os juízes dos tribunais de justiça é que tem que determinar isso caso a caso. Agora, tem casos muito mais simples, que não tem ligação. Na prática não está acontecendo, né? Na prática não aconteceu. Isso é um caso, Diogo. Essa questão. O Sérgio Moro pega um caso e generaliza como se esse fosse a situação mais comum, e não é. Né? Por exemplo, eu conversei essa semana com um defensor público da União e ele me contando que tem um presídio no Pará que a superlotação é 5 vezes acima do que a capacidade do presídio. É semiaberto, só que com essas medidas da quarentena, ninguém mais sai do presídio, então fica em isolamento, então não tem mais semiaberto, fica todo mundo lá dentro. São 1.880 presos para, 300 e poucas vagas. Isso não pode acontecer, tem que achar uma outra alternativa, talvez os hotéis, que não seja um container que vai cozinhar os idosos e as pessoas tuberculosos, as pessoas com HIV, essas coisas, né? Bom, esse caso que o Diogo citou aconteceu no Paraná, né? Um líder do PCC no Paraná, Valacir de Alencar, ele foi beneficiado com o regime de prisão domiciliar e rompeu a tornozeleira eletrônica. Agora, pensando bem, todos esses problemas, para o Sérgio Moro, caso deixasse agora o cargo, ele deixaria de lidar com um monte de problema pesado, né? Então, muito provavelmente, ele está levando isso em consideração também na hora de decidir se fica ou não no cargo. Agora, a gente está falando dos vulneráveis, né? Dessa população que precisa ser olhada com um pouco mais de atenção, Carol e Diogo. E a confusão aí no repasse do auxílio emergencial. Confusão mais recente, também é uma por dia, né? Uma crise por dia. Mais recente foi o cancelamento da antecipação da segunda parcela. Enquanto isso, milhões de pessoas seguem sem acesso ao dinheiro. E aí, Diogo Schelp, eu ouvi a análise de um economista muito experiente. Ele falava sobre o programa Pro Brasil, na verdade, que ele chamou de simples peça de marketing, que se trata, na verdade, de uma tentativa do Bolsonaro de chamar de volta para si o protagonismo que acabou sendo dividido com os governadores nessa crise, né? Dá também para colocar aí nesse balaio a centralização do pagamento desse auxílio emergencial, né? Já que o governo federal sobrecarregou a já desmontada DataPrev, né, para conseguir pagar sozinho esse auxílio emergencial e ter o bônus desse pagamento todo para o governo federal e não deixar nada para os estados. E aí, Diogo, você fez uma análise também bem interessante nessa semana sobre o comportamento, né, do presidente Jair Bolsonaro com base no Manual do Ditador. Queria saber se esse manual ele traz algum paralelo com esse comportamento aí do presidente querendo trazer de volta o protagonismo. Conta pra gente como é que é essa teoria. O Manual do Ditador é um livro de 2011 de 2 cientistas políticos americanos, em que eles apresentam 5 regras do ditador, né? A primeira regra é que um ditador ele precisa ter um número grande o suficiente de apoiadores para manter-se no poder e pequeno bastante para poder controlá-los. Isso vale principalmente para apoiadores ali da elite, digamos assim, né? Aquela elite pequena, mínima, que um ditador precisa para se manter no poder. Mas, é claro que eu não vou falar aqui das 5 regras, mas você me pergunta se essa questão da centralização, a questão dos pagamentos e tal, e do PAC, se podem se encaixar. Talvez se encaixe na terceira regra do ditador, que é a regra de que o ditador deve controlar os recursos financeiros e usá-los para agradar os apoiadores, né? Então, essa lógica toda que esses autores apresentam no livro, elas valem mesmo em situações que não são de ditadura. Na verdade, qualquer governante, mesmo em democracia, se tiver a possibilidade de agir dessa forma, vai procurar agir dessa forma. A questão é que nas democracias é muito mais difícil um governante agir dessa forma e conseguir
apoio dessa forma, né? Ou seja, governando para uma minoria, basicamente, né? Conseguindo se sustentar, não governando pelo bem de todos, né? Então eu estou dizendo isso para dizer que o Bolsonaro, não estou dizendo que o Bolsonaro seja um ditador, mas como ficou claro na manifestação de domingo passado, em que ele, pela segunda vez, né, foi participar de manifestação em que tinha pessoas segurando cartazes pedindo fechamento do Congresso, do STF, ou gritando palavras de ordem desse tipo, é a segunda vez que ele flerta com esse tipo de tentação. Uhum. Bom, já a gente vai falar sobre essa manifestação, segundo bloco do Baixo Clero. A gente vai falar também quanto o mundo está com toda a atenção voltada para a Covid-19. Será que a gente vai ter a volta sorrateira do toma lá, dá cá em Brasília? Já, em instantes aqui no podcast de política do UOL. O intervalo, acredite, é muito, muito curtinho, não sai daí, hein? Ouça mais podcasts do UOL como Baixo Clero em noticias.uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Segundo bloco do Baixo Clero, podcast de política do UOL. A gente vem de um fim de semana de acirramento das relações entre Planalto, STF e Congresso por causa de manifestações antidemocráticas, com pedido inclusive de fechamento do Supremo, intervenção militar também e com participação do presidente da República dizendo isso aqui, ó. Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! O que tinha de velho ficou para trás! Nós temos um novo Brasil pela frente! Todos, sem exceção do Brasil, tem que ser patriota e acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. Bom, a afirmação do Bolsonaro, a primeira afirmação, né, soou dúbia. Teve gente achando que a democracia estava em risco, mas eis que começaram a surgir os resultados das negociações. Ele negociou, sim, presidente, com o chamado Centrão em busca de apoio no Congresso Nacional. O Carol Trevisan, essa estratégia, né, de trazer de volta o toma lá, dá cá, será que não pode ser perigosa, não? Será que o Bolsonaro não pode perder apoio nas ruas, uma vez que ele se elegeu, né, com esse discurso de repúdio absoluto ao toma lá, dá cá? Carla, o Bolsonaro não é uma pessoa confiável, né? Porque ele fala uma coisa num dia, no dia seguinte ele fala outra, ninguém mais confia nele, né? Então, fazendo uma análise rápida dessa semana, começando no domingo, tem o que aconteceu na frente do QG do Exército, que é grave, para ficar atento. Ele ali estava provocando também as Forças Armadas, ele pediu para entrar no QG, e o general Pujol não deixou, não abriu as portas. Isso já é um recado, ele poderia ter se contido, mas ele continuou falando isso. No dia seguinte, ele faz aquela fala em frente ao Alvorada, dizendo que ele é a Constituição, e aí começa a fazer a negociação, que ele disse que não ia negociar. Eu não acho de todo ruim que um presidente faça coligações, ou converse com as pessoas, que tente fazer negociações. Eu acho que isso faz parte da política. Não tem como você governar se você não fizer essas negociações. Para o Bolsonaro, ele está precisando muito, né? Porque o Congresso, ele perdeu todo o apoio que ele tinha no Congresso, inclusive do PSL, que era uma base importante para ele. Isso ficou muito evidente com a aprovação do Plano Mansueto, em que ele teve contra ele 431 votos, né? Foram 431 votos a favor, contra 70 contra o plano, que é um plano de ajuda aos governos e aos municípios. Então, ele vem perdendo aos poucos, ele vem se isolando. Ele primeiro perde o Congresso, aí ele perde o apoio judiciário, ele perde o PSL, ele perde os governadores, ele perde os médicos com a saída do Mandetta, e aí ele começa a perder os militares também. O que sobra? O agro, a bancada da bala e os evangélicos. Mas essa semana também a provocação com a China
está causando constrangimento em relação ao agronegócio. A ministra Tereza Cristina está numa situação ruim, inclusive ela é do DEM, inclusive é o partido do Maia, que ele também atacou, e é o partido do Mandetta, que ele demitiu. Ou seja, ele está ficando só com a bancada da bala e com os evangélicos. E aí os policiais estão começando a morrer. Então significa o quê? Que a doença, ela é mais forte que tudo isso. E o Bolsonaro vai ter que lidar com a doença em algum momento, porque ele está perdendo toda a base de apoio dele, né? Para mim, é o que fica mais evidente na hora que ele começa a fazer essas negociações. Até porque tem eleições para prefeito e ele vai ter que lidar com o Congresso. Isolamento político para o Bolsonaro, então. O Diogo Schelp, lembrando que a gente tem como pano de fundo uma tentativa do Bolsonaro de enfraquecer o Rodrigo Maia, que deve tentar a reeleição para presidente da Câmara, mas só em fevereiro do ano que vem, né? Eles já estão pensando nisso. Eu acho que, bom, tem essa questão dele desse embate com o Rodrigo Maia, né? Na verdade, que foi uma coisa que aconteceu logo depois da saída do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, né? Era como se o Bolsonaro, no momento em que ele deixa de ter um saco de pancadas, ele precisa escolher outro rapidamente, né? Sobre a questão da velha política, eu concordo com o que a Carol falou, e é interessante ver o seguinte, que o Bolsonaro ele passou um ano inteiro, o primeiro ano de mandato dele, se negando a fazer política, o que não significa tomar lá da cá, né? Ele confunde política com politicagem, né? Ou com fisiologismo, no caso, né? Política é negociar, buscar consenso e tal. Velha política, não na maneira como ele define, velha política seria, por excelência, o fisiologismo que ele começou a fazer na semana passada, quando começou a oferecer cargos do segundo escalão do governo para a base do Centrão, né, para os deputados do Centrão. Isso é balcão de negócios. Isso é justamente o que o Bolsonaro tinha prometido que não faria no governo dele. Né, se recusar a fazer política, ele passa a fazer a velha política. Exatamente. Então, no fundo, ele se recusou a fazer política dizendo que seria velha política e passou a fazer a velha política como se fosse a verdadeira política. Bom, gente, chegou a hora uma confusão. Mas chegou a hora de uma confusão ainda maior, do nosso quadro Frigideira. E hoje eu quero ver o que vai sair daqui. No último episódio, a Carol fez o anúncio primeiro, então hoje a gente começa por você, Diogo Schelp. Olha, tava difícil essa semana, né? Mas previsto toda semana. Toda semana vocês falam isso. Exatamente. Olha, eu sem querer ser prematuro, eu vou colocar na frigideira um novo ministro da Saúde, o ministro Nelson Taj. Porque como o sobrenome dele, que em alemão significa lago, né, lagoa, ele começou tímido e lisinho, assim, como um lago, né? Se atrapalhando em números, a questão não é nem tentar ter um protagonismo maior do que o presidente, não se trata disso, mas esse é um momento de crise, como nunca antes vista por um ministro da Saúde nesse país, né? E não é o caso de ter timidez, não é o caso de se atrapalhar em números, é preciso ter firmeza, né? E tudo que ele não mostrou nessa primeira semana no cargo tudo que ele não mostrou foi firmeza, né? A Carol falou uma coisa que é verdade, ele parece bastante alheio às particularidades do SUS, né? Ele não tem parece que ele não tem sequer empatia com essa estrutura, né? Que é fundamental nesse enfrentamento que estamos vivendo. Veja, tem que ver as cenas de Manaus e tentar ver como que o ministro da Saúde se coloca numa situação em que você tem uma cidade como Manaus vivendo o que está vivendo e com outras cidades, outras capitais do país tendo a possibilidade de viver algo parecido. Então, realmente, eu acho que foi um começo decepcionante. Não tem sangue nas veias, né? Não parece que tem aquela coisa do sangue na veia. Ele enxerga os números, mas não enxerga as pessoas. É a sensação que eu tenho também, Diogo. Ô, Carol, é você. E faz a interpretação errada, viu? Desculpa, Carla, mas ele faz a interpretação equivocada dos dados também, sabe?
dizer que o Brasil está numa situação melhor do que outros países ou está desempenhando melhor do que outros países, não é verdade, porque tem a questão da subnotificação, entendeu? Tem vários estudos que mostram... Também de quando começaram, os outros países começaram antes da gente, não dá para comparar no mesmo dia, né? O Brasil fez, o Ministério da Saúde fez nos meses anteriores um trabalho importante de preparação, né, para o momento em que isso se tornaria mais grave. Mas, enfim, mas é isso, basicamente é isso. Ô, Carol, quem é que você frita, hein? Carol, oi. Eu queria juntar na frigideira do Diogo mais uma questão relacionada ao ministro, que a gente tem que ter também muita atenção, que ele também ignora as características do próprio povo brasileiro, né? Se mais da metade do nosso povo é formado por negros, que são pretos e pardos, né? Os negros têm uma característica de saúde específica, que são comorbidades como anemia falciforme e obesidade. Isso faz com que eles estejam mais suscetíveis à letalidade, além da questão social de renda. Então, assim, não se pensou em nada específico para esse grupo de pessoas, que é mais da metade da nossa população, que quanto mais pobre forem as regiões, mais negros vai ter. Não se pensou sobre os quilombolas, não se pensou em nada acerca dessas questões. Então, na verdade, eu queria me juntar à frigideira do Diogo e também fritar esse novo ministro da Saúde, Nelson Teich. Tá valendo, gente, válido. Eu lembro também uma resposta que ele deu a um jornalista hoje sobre o salto no número de confirmações de mortes, né, pela Covid-19. O jornalista perguntou, isso é resultado de um maior número de testes, de uma força-tarefa para eliminar a fila das pessoas que estão, né, esperando? E o ministro disse, a gente tem que observar nos próximos dias. Se as pessoas continuarem morrendo nesse ritmo, então não é resultado de força-tarefa nenhuma, de esforço nenhum do governo. Achei bem preocupante essa fala. Bom, eu tô fora da frigideira, não preciso apontar ninguém, então a minha situação é mais confortável. A minha, agora, obrigação é encerrar, gente. Infelizmente, o episódio de hoje do Baixo Clero, o papo estava muito bom, mas a gente acabou até se estendendo. Carol, Diogo, um beijo para vocês. Até sexta-feira que vem. Um beijo, até mais. Até semana que vem. Beijos. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção, Rubens Lisboa. Edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação, Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão!